Então, vamos lá começar hoje o estudo do último capítulo do livro de Romanos, capítulo 16. E sobre o que esse capítulo irá nos falar hoje? Romanos 16, ele é a parte final do livro, na qual Paulo envia saudações pessoais, mensagens de encorajamento a várias pessoas da igreja de Roma. Embora esse capítulo seja frequentemente negligenciado por sua natureza pessoal, né, pela natureza pessoal de Paulo, mas ele é extremamente importante porque ele nos revela sobre a comunidade cristã, sobre o próprio ministério de Paulo, sobre tudo aquilo que ele pregou. Então eu fiz uma divisão do capítulo 16 em 3 partes. A primeira, vamos tratar das saudações pessoais de Paulo, depois vamos tratar dos conselhos finais, e aí sim entraremos no último tópico, que é o louvor a Deus. Antes de iniciar aqui o estudo, vamos fazer uma oração ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então vamos lá. Senhor Deus, abençoe o nosso dia, o nosso estudo, para que sua palavra seja pregada de forma fidedigna, da forma como o Senhor quer que o evangelho chegue ao ouvido, aos olhos e aos nossos corações. Esteja conosco neste dia, para que a sua palavra seja edificada e levada a todos os lugares do mundo. Assim te agradecemos por esse dia. Amém. Desculpa. Então vamos lá. Nessa primeira parte dos conselhos finais, eu farei a leitura dos versículos e irei explicar a passagem. Vamos lá, então, tratando da primeira parte, saudações pessoais. A palavra diz o seguinte: eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor. Como deve fazer o povo de Deus, deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente, e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas do que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico, a irmã Júnia, meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido irmão no Senhor, e também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Eustáquio. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas de que sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifena e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Portanto, Paulo, ele começa mencionando, né, explicando essa primeira parte das saudações, né, iniciais ali de Paulo, saudações finais, né, na verdade. Paulo começa mencionando a pessoa de Febe. Febe era uma mulher da igreja de Cencreia.
e ela é descrita como diaconisa, protetora de muitos, incluindo o próprio Paulo. E ele a elogia, pede aos romanos que a recebam, que a ajudam em qualquer necessidade que ela tiver. Essa menção, ela destaca o papel significativo das mulheres no ministério da igreja primitiva. Paulo saúda também Priscila e Áquila, que era um casal que desempenhou um papel importante no ministério de Paulo. Eles foram colaboradores próximos de Paulo e arriscaram a sua própria vida, né, por ele. Então, Paulo menciona que a igreja se reunia na casa deles, e em razão disso ele envia, né, saudações a eles, e a igreja que estava reunida em edificação à palavra de Deus na casa deles. Isso destaca o quê? A importância das relações pessoais da comunidade cristã. Paulo continua também mencionando várias outras pessoas que foram cooperadores e amigos de confiança em seu ministério. E ele inclui homens, mulheres, judeus, gentios, pessoas de diferentes origens sociais. Então, essa diversidade, ela reflete o quê? A unidade, a universalidade do evangelho. Paulo menciona, portanto, vários nomes de pessoas específicas, né, de mulheres, de homens, que eram membros da igreja de Roma. Então ele expressa seu amor, sua gratidão por eles, os chama de cooperadores, de amigos de confiança no seu ministério. Então essas saudações pessoais demonstram o relacionamento próximo de Paulo com os crentes em Roma e a sua apreciação por eles. E é notável ali que Paulo mencione várias mulheres nesse capítulo 16, o que reflete, mais uma vez, a importância e o papel significativo daquelas mulheres na igreja primitiva, assim como nos dias atuais. Ele destaca o trabalho, a dedicação das mulheres. Como exemplo, ele deu Febe, Priscila, Maria, entre outras. Ele reconhece o serviço delas e a liderança na comunidade cristã. Então, as saudações pessoais de Paulo mostram também essa diversidade étnica, essa diversidade social da igreja em Roma. Ele menciona pessoas de origens distintas, judaicas, gentílicas, escravos, libertos. Então, essa diversidade é o testemunho da universalidade do evangelho, da capacidade de Cristo unir pessoas de diferentes origens em uma só família de fé, um único povo. E demonstra essa valorização, o reconhecimento de Paulo pelos diversos indivíduos que serviam ao lado dele o ministério. Então, apesar de ser uma lista aparentemente simples ali em Romanos 16, dos versos 1 a 16 que eu li, mas ela nos ensina sobre a importância da inclusão de mulheres no ministério, da colaboração, do valor das relações pessoais na vida da igreja. Então, essas saudações, elas são um lembrete de que o ministério cristão não é uma tarefa solitária, mas é construído sobre relacionamentos de amor, serviço e cooperação mútua. Por isso, esse capítulo 16, muitas vezes, ele é negligenciado pelas pessoas, porque como começa com saudações, as pessoas entendem que é apenas um trato pessoal ali de Paulo, mas esse capítulo nos ensina muito mais. Tanto que, até o momento, já nos ensinou a necessidade da inclusão de mulheres na comunidade cristã, da importância do serviço delas, do trabalho, a necessidade de nos mantermos em comunidade cristã. E tudo isso o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre comunidade cristã. Né? Lá em Mateus 28, 19 e 20 é dito: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa passagem ela é conhecida como a grande comissão. Em que Jesus ali, ele envia seus discípulos para fazerem outros discípulos de todas as nações. Jesus, portanto, ele enfatiza a importância de compartilhar o evangelho, de ensinar os mandamentos que ele deu. Ao mesmo tempo, ele promete estar sempre com eles, mostrando que a comunidade cristã não está sozinha em sua missão. Cristo está com eles, a presença de Cristo, do seu poder é que capacita, que sustenta a comunidade cristã na tarefa de fazer discípulos. Então, lá em Romanos 16, de 1 a 16, que a gente leu, dos versos 1 a 16, Paulo saúda
e menciona várias pessoas que eram parte da comunidade cristã em Roma. Ele reconhece o trabalho daquelas pessoas, o serviço, a parceria no ministério. Então, a lista de nomes destaca essa importância das relações pessoais e do trabalho conjunto na expansão do reino de Deus. E assim como Paulo valorizava, encorajava aqueles que se apoiavam, que o apoiavam, a comunidade cristã é chamada também para se unir, para cooperar e se amar mutuamente. Essa unidade e amor mútuo são essenciais para o testemunho da igreja ao mundo. Por sua vez, aqui em Mateus 28, como a gente leu, Jesus comissiona seus discípulos a irem, fazerem outros discípulos de todas as nações. Ele os instrui, ele os ensina que batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E essa missão não é uma tarefa individual, é uma tarefa comunitária. A comunidade cristã ela é chamada a se unir em sua missão de fazer discípulos, compartilhando o evangelho, ensinando os mandamentos de Jesus. O cumprimento dessa missão exige uma comunidade comprometida, uma comunidade unida que testemunhe o amor de Cristo ao mundo. Ambos os textos destacam a importância da comunidade cristã na propagação do evangelho, através da união, da cooperação, do amor mútuo e testemunho conjunto. A comunidade cristã cumpre missão de fazer discípulos, compartilha o amor de Cristo com o mundo. Portanto, ambos os textos nos lembram que a igreja não é uma entidade isolada, mas é um corpo de crentes que trabalha em conjunto para cumprir o chamado de Jesus. Agora nós vamos entrar na segunda parte do capítulo 16, que vai falar sobre os conselhos finais. Então, agora Paulo adverte a igreja em Roma sobre a necessidade de estar atenta às pessoas que causam divisões, que ensinam doutrinas contrárias ao evangelho. Uma vez que Jesus mandou pregar a todos os discípulos, mas devemos pregar com certa diligência, né, fidedignos à sua palavra. Então, vamos explorar um pouquinho essa segunda parte do capítulo 16. É dito: meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Paulo aqui ele exorta os irmãos em Roma a estarem atentos, identificarem aqueles que causam divisões, que causam escândalos dentro da comunidade cristã. Essas pessoas são descritas como indo contra a doutrina que eles aprenderam. Paulo instrui os crentes a se afastarem dessas pessoas, evitarem sua influência prejudicial, protegerem a unidade, protegerem a pureza da igreja. Sobre isso, Paulo já havia até escrito no livro de 1 Timóteo, onde é dito, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O apóstolo Paulo instrui seu discípulo Timóteo ali a ter cuidado consigo mesmo e com a doutrina que ele ensina. Ele enfatiza a importância de perseverar na doutrina correta, pois ao fazê-lo, tanto Timóteo quanto aqueles que os ouvem serão salvos. Isso destaca a responsabilidade de manter a fidelidade à verdade e a transmitir corretamente os ensinamentos de Deus, a fim de promover o que? A salvação e proteger a igreja de erros doutrinários. Paulo continua: afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Então, Paulo aqui continua explicando que aqueles que causam divisões, que ensinam doutrinas contrárias, não estão servindo a Jesus Cristo, não são servos dele, mas eles estão motivados pelos seus próprios interesses egoístas. Eles usam palavras suaves, lisonjas, para enganar os corações das pessoas ingênuas e dos que têm pouca experiência nas Escrituras. Paulo alerta contra essas táticas que são enganosas e ele enfatiza a importância de estarmos atentos, alertas para proteger a igreja contra esses falsos ensinamentos. E ele também ensina lá em 1 Timóteo sobre isso. Ele diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade,
é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Então, Paulo, aqui no mesmo sentido que em Romanos, adverte sobre aqueles que ensinam doutrinas diferentes das ensinadas por Jesus e que não se conformam com as palavras saudáveis do Senhor. Ele descreve essas pessoas como soberbas, ignorantes, envolvidas em disputas, em controvérsias de palavras. Paulo destaca que esse tipo de ensino e comportamento leva ao quê? Invejas, brigas, blasfêmias, suspeitas prejudiciais. Então, esse versículo enfatiza a importância de permanecer fiel à doutrina ensinada por Jesus Cristo e rejeitar ensinamentos contrários que possam causar divisões e prejudicar a igreja. Ele complementa: todos sabem como vocês têm sido fiéis ao evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. Então, Paulo elogia os crentes em Roma por sua obediência, que era conhecido por todos. Ele se alegra com isso, mas ele também encoraja eles a serem sábios no que é bom, a serem simples, ou seja, inocentes, ingênuos no que diz respeito ao mal. Foi isso que Cristo nos ensinou. Sejam como crianças. Isso implica que eles devem o quê? Discernir, assim como nós, discernir e rejeitar o mal, permanecendo o quê? Firmes e fiéis à verdade e nos mantendo afastados dos falsos ensinamentos. E Paulo continua: e Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então, Paulo aqui expressa a confiança de que Deus, o Deus da paz, esmagará Satanás debaixo dos pés dos crentes em breve. Isso é uma promessa de vitória sobre o inimigo espiritual e uma confirmação da autoridade e poder de Cristo. Então, Paulo conclui com uma bênção, desejando que a graça de Jesus Cristo esteja com eles. E Deus nos garante essa vitória, como ele diz lá no livro da primeira carta a João 5, 4 e 5, que diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, nesses versículos, o apóstolo João, ele declara que todo aquele que nasceu de Deus, ou seja, todo aquele que é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, tem a garantia de vitória sobre o mundo. Essa vitória é alcançada por meio da fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Jesus enfatiza, assim como Paulo, que a fé em Jesus é o elemento-chave. É ele que nos permite superar os desafios e os obstáculos do mundo. Então, essas passagens, elas nos asseguram que ao crermos em Jesus como Filho de Deus, a confiarmos nele, nós somos capacitados por Deus ao quê? Vencer lutas, vencer tentações, vencer influências negativas do mundo ao nosso redor. A fé em Jesus Cristo é o que nos une a ele e nos fortalece para enfrentarmos qualquer adversidade, porque ele já conquistou sobre o pecado a morte, e agora nos compete imputar a nós a vitória. Podemos ter essa confiança, a segurança na vitória em Cristo, quando colocamos o quê? A nossa fé sobre ele. E Paulo conclui essa segunda parte do capítulo 16 dizendo: Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês, Lúcio, Jasão e Sosípatro. Meus patrícios judeus também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, o nosso irmão Quarto, também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Então, esses versos reforçam o aviso de Paulo para que a igreja em Roma esteja atenta àqueles que causam divisões e ensinam doutrinas contrárias ao evangelho. Ele instrui os crentes a se afastarem dessas pessoas, protegendo a unidade, protegendo a pureza da igreja. Então, Paulo encoraja-os a permanecerem obedientes, sábios no que é bom
e rejeitarem todo o mal. Ele expressa essa confiança o quê? Na vitória de Deus sobre Satanás. Ele envia saudações pessoais, ele demonstra o amor e o cuidado pelos crentes em Roma e pela rede de relacionamentos no seu ministério. E agora nós entraremos, portanto, na parte final, nos últimos versículos do livro de Romanos, no capítulo 16, que fala e reflete o nosso principal propósito nessa vida. Qual o principal propósito do homem? Ele é dito o seguinte: louvor a Deus. Esse é o nosso principal propósito. E o que Paulo nos diz e nos ensina sobre isso é dito lá nos 3 últimos versículos. Louvemos a Deus, pois dele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora, por meio daquele que os profetas escreveram, e por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo finaliza reconhecendo e declarando que é Deus quem tem o poder de confirmar e fortalecer os crentes em sua fé. Ele destaca que esse poder é manifestado por meio do evangelho que ele pregou e da revelação do mistério que antes estava oculto. O mistério mencionado aqui, ele se refere ao quê? A revelação do plano de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, que foi revelado na plenitude dos tempos. Então, Paulo enfatiza que agora esse ministério ele foi revelado e tornado o quê? Manifesto. Ele destaca que essa revelação ela é confirmada nas escrituras proféticas, que são testemunho autoritativo do mandamento de Deus eterno. Paulo ressalta que o propósito dessa revelação é levar a todas as nações à obediência a Jesus Cristo. Paulo oferece aqui o que a gente chama de doxologia, que é adoração, louvor a Deus. Ele destaca a sabedoria de Deus, ele declara que toda a glória deve ser dada a ele por meio da pessoa de Jesus Cristo para todo o sempre, ou seja, eternamente. Paulo encerra sua carta de Romanos com essa expressão de adoração, de reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus. Ele enfatizou que a fé é dada por Deus e não uma obra própria do homem querer tê-la, mas é Deus quem imputa a ele. Portanto, esses versículos, eles resumem o propósito da revelação do mistério de Deus por meio de Jesus Cristo, que é levar todas as nações à obediência de fé. Então, Paulo enfatizou aqui a autoridade, a fidelidade das escrituras nessa revelação, e ele concluiu com a doxologia, como eu disse, o louvor a Deus, reconhecendo sua sabedoria, atribuindo ao Senhor toda a glória por meio de Jesus Cristo. E o que nós podemos concluir e aplicar sobre o capítulo de Romanos 16, para você ver como a gente não pode negligenciar esse capítulo por ser o último, por começar com uma descrição de saudações. Romanos 16, ele nos ensinou sobre a importância de valorizar, de encorajar a comunidade cristã, de evitar divisões, falsos ensinamentos, cooperar com o ministério, reconhecer a diversidade na igreja, buscar a glória de Deus em todas as coisas. Esses princípios têm implicações práticas para a nossa vida como seguidores de Cristo. A valorização e o encorajamento da comunidade cristã, ela é refletida por aquela lista de saudações pessoais de Paulo aos irmãos e às irmãs em Cristo, lá na igreja de Roma. Nós devemos reconhecer e apreciar, esses membros da igreja, encorajando-os em sua fé e em seu ministério. E a lista de nomes que Paulo incluiu em Romanos 16, de pessoas de diferentes origens étnicas, sociais, de gêneros, homens e mulheres. Isso nos lembra que a igreja é composta por pessoas diversas, que nós devemos enaltecer essa diversidade e trabalhar juntos em unidade e amor, independentemente de nossas diferenças. Paulo nos adverte também contra aqueles que causam divisões e ensinam doutrinas contrárias à verdade. E essa exortação nos lembra da importância de buscar a unidade da igreja
e estarmos atentos a falsos ensinamentos. Devemos ser vigilantes, examinar cuidadosamente as doutrinas que nos são apresentadas, comparando elas com o quê? Com as escrituras sagradas, com as palavras de Deus. Paulo menciona várias pessoas que o ajudaram ali em seu ministério, e ele também expressa a sua gratidão por eles. Isso nos ensina a importância da cooperação, a importância do trabalho em equipe no serviço a Deus. Devemos reconhecer que os dons e contribuições uns dos outros são justamente para trabalhar juntos para cumprir a missão de Deus. E, por fim, o capítulo 16 nos ensinou, né, ele terminou com uma declaração de louvor a Deus. Isso nos lembra de que a nossa vida, o nosso ministério devem ter como objetivo final único a glorificação de Deus. Devemos reconhecer a grandeza de Deus, render louvor ao Senhor, buscar a glória ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Assim, levem consigo esses ensinamentos e tudo que Cristo também nos ensinou acerca disso, mas Cristo não só nos ensinou, como nos ordenou. Cristo enfatizou a importância de conhecer, de estudar as Escrituras. Ele citou, ele referenciou frequentemente as Escrituras do Antigo Testamento, justamente para o quê? Fundamentar os seus ensinamentos. O conhecimento das Escrituras nos capacita a discernir a verdade, a distinguir entre a doutrina correta da doutrina falsa. Jesus, ele também nos ensinou a obediência aos mandamentos de Deus, ela é essencial. Ele afirmou claramente que não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Ele ensinou seus seguidores a observarem, a praticarem os mandamentos de Deus como expressão de amor a Deus e amor um ao outro. Jesus nos alertou sobre a presença de falsos profetas. Ele também ensinou que a seus discípulos discernissem entre a verdade e o erro, né? Ele refletiu esse ensinamento com várias parábolas. Ele encorajou os seus apóstolos, os seus discípulos a serem sábios como serpentes e inofensivos como pombas. O que isso significa? Que nós devemos ser cautelosos e diligentes em examinar as doutrinas que nos são apresentadas na sua igreja, nas suas células, enfim, onde quer que você ouça a palavra. Inclusive, neste momento, volte-se sempre para a Escritura. Não é eu, Douglas, não é o pastor, não é o padre que tem a verdade é de Deus, a palavra é dele, não é nossa. A gente não tem autoridade sobre essa palavra, é Deus quem tem autoridade sobre ela. Nós somos apenas instrumentos. Jesus declarou e destacou a importância de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. O nosso Deus Trino, ele é um ser pessoal. Você precisa se relacionar intimamente com ele. Por isso que Cristo enfatizou a necessidade de nascer de novo, receber o Espírito, para daí sim permanecer em comunhão com Deus. Então, um relacionamento vivo com Deus é o que nos capacita a discernir a verdade, pois o Espírito Santo é quem nos guia a toda verdade. E Jesus resumiu toda a lei, os profetas, nos dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, o amor é a essência verdadeira da doutrina. Ele nos ensinou a viver em amor e a praticar a justiça em nossas vidas. E isso é expresso em um versículo, em Mateus 22, 37 e 39. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, esses versículos nos ensinam que o amor é a essência da verdadeira doutrina e é o princípio fundamental pelo qual devemos viver. Amar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as nossas coisas, toda a nossa vida, buscando conhecê-lo, adorá-lo e obedecê-lo. Está aí, relacionamento com Deus. Amar ao próximo como a nós mesmos implica demonstrar amor, compaixão e bondade para os outros, para com os outros, tratando as pessoas com justiça e com respeito. Portanto, Jesus nos ensina que o amor é o princípio central que deve guiar nossas vidas e nossas ações. Ele nos chama a viver em amor e a praticar a justiça, refletindo assim a verdadeira doutrina do reino de Deus. Que Deus abençoe a semana, o final de semana de vocês.
Na próxima sexta, iremos começar um novo estudo. Vou pegar um novo livro para que possamos começar a estudá-lo, para que possamos edificar mais uma vez a palavra do Senhor. Que a glória e o nome de Jesus seja pregado em todas as nações. Amém.